Olá, como estamos? Feliz 2025! Já. Passou rápido, né? Pra mim, 2024 voou, porque Pra mim também. eu parei ali em janeiro, quando eu entrei de recesso maternidade pra conseguir parir. Ai, virou mãe. E nunca mais saí desse lugar. Eu parei em janeiro e tá difícil pra mim entender que já é janeiro de novo, assim, Mas sabe? pra mim também passou bem rápido. Muito Nossa, rápido. que ano. É, profecia bíblica. É, os tempos, né? É isso aí. Bem-vinda a mais um episódio de Hub por Elas. Muito bom ter você aqui. Para você que não sabe, eu sou Stephanie Precioso, sou psicóloga clínica, sou pastora. Eu sou esposa do Felipe, a mamãe do Zion e nós temos o Hub por Elas junto com a Buzaide. Muito bom estar aqui de novo, gente. Eu sou a Tati, sou esposa do Moisés, sou mamãe da Louise e atualmente eu estudo psicanálise. Eu tô no último ano, entrando no último É verdade. Ano. Legal, Logo gente, agendas tô muito abertas. feliz. Se Deus quiser. Acho Ele que sim. quer, tenho certeza. E aí, galera, como foi? Virada de ano. Hoje nós temos um convidado muito especial. Uma pessoa que faz parte da nossa vida há muito Da tempo. nossa história. Nosso pastor. 2025, na minha história, acho que 14 anos já. Eu não sei fazer conta de 14 cabeça, mas anos. desde Desde que os eu 14 tinha anos. 14, eu ia É, falar mais ou menos isso. Desde que eu Faz tinha muito 14, tempo, bastante gente. tempo mesmo. Então, assim, ele falou que ele só viria se a gente rasgasse elogios pra ele. Então, ele é um homem De maduro, Deus, um homem de Deus, sábio, uma bênção. Íntegro, reto, temente a Deus, que se reto, desvia do mal, inclusive, de boa aparência, lindo. fala bem. Inclusive, uma nova versão agora, que a gente admira. Então, seja bem-vindo à Hub por Elas, Bruno Morada! Que já foi host desse canal. Host que fala? Host. Host desse canal. Mas aí ele brigou com o Vônia e com o Medina e resolveu Com virar... certeza. Por dinheiro ainda. Porque Por não dava dinheiro. Começamos bem, lavando roupa suja. Porque não dava dinheiro. Corte, porque a Bruna Morada saiu. Vocês viram, isso. né? Aí, ó, já tem acho que é a engajamento. gente, pra ver nosso vídeo. Mas bem-vinda no nosso Obrigado, episódio. gente. Obrigado pelo convite super programado, antecipado. Essa... Há 2 horas Não- atrás a não gente convidou conta. ele. Isso aí eu já atendi falando quem que faltou. E eu falei pra ele que esse lugar era dele desde É uma questão o de agenda, né? A gente sabe Isso que aqui tua pra mim agenda eu sei que é um divã. É bem Onde você isso. vai Um ser divã, porque é uma psicóloga, uma Nada terapeuta. diferente do que a gente já terapeuta. faz no dia E a a dia. Tati é cheia de fazer testes Análises, sociais. olha lá. Ele fala que eu faço experimento social. Experimento social, assim, a gente E tá agora ele sentou aqui. Você acha que eu não vou aproveitar? A gente tá Tô sempre anotando tudo aqui, ó. na comunhão com a galera. A Tati procura alguém isolado Frágil. do bando, alguém desgarrado do bando pra ela fazer Essa pessoa O não estágio tá, dela. Essa pessoa não tá bem hoje. É lá que É eu ela vou. que eu quero. Aí, gente, sabe o que ele faz? Ele pega e tira foto. Ele deve ter umas 5 fotos no álbum dele. Análises. Eu, assim, conversando com alguém nunca prova social. Tem que pegar e montar os pensamentos Ela com dela. certeza tá com algum microfone ali gravando e algum dia isso vai virar conteúdo. Vai anotar Vai, tudo na pra... rede. Cuidado pra você que abre seu coração pra trás. Mas hoje é seu dia. Uma terapia misteriosa. Oi, tudo bem com vocês? Tô interrompendo o nosso vídeo rapidinho, só pra mostrar pra vocês aqui, olha que coisa mais linda esse colete, esse colar. Tô com um short lindo aqui também. Eu tô aqui na Santo Luxo, a nossa patrocinadora oficial. Então aqui que tem looks pra mulheres reais de todos os tamanhos, de P até o GGG. Você que quer saber mais, quer conhecer um pouquinho mais dessa loja, siga o Instagram delas aí. Elas enviam pra todo o Brasil. Então, um beijo e a gente se vê. E a gente convidou o Bruno aqui pra falar de um tema... Acho que agora, nesse começo de ano, todo mundo para pra pensar. E se não para, deve parar, porque eu acho que não é à toa que o Senhor separa... Tudo por estações, assim, por ciclos. A psicologia, ela é definida também por ciclos que nós retornamos. O nosso tempo, ele é contado através de ciclos. As estações do ano. As estações do ano. Tem uma coisa, até uma piada interna nossa aqui que a gente fala que é uma nova década, que tudo é década. Estamos separando por décadas. Beijo, Manuel Morada. É nóis. Tem como não pensar nisso. Pensando em décadas. A gente pensa em décadas. Então, vamos falar um pouquinho disso. Novos ciclos. A gente até brincou janeiro, normalmente aqui. todo mundo começa a zerar, né? E fala, vou Exatamente. começar uma nova dieta agora. A gente até vou brincou começar, disso. Vou O começar Bruno a tá nessa faculdade, dieta o curso, nova. alguma coisa que... Janeiro, normalmente, as pessoas têm esse sentimento, né? Sim. De iniciar alguma coisa nova. E a gente vai falar disso. E
Quero eu que você acho puxe, que dentro disso tudo, eu acho que velório, aniversário, vamos lá, velório, aniversário, Santa Ceia e virada de ano. Ah, legal. São os Então, 4 legal. melhores Você tem, ambientes então, para é analise o homem a si Assim mesmo. mesmo. Verdade. Então, tipo assim, e a gente aprende isso com a ceia, né? Então, discernindo o corpo de Cristo, aquele ambiente, e a Bíblia nos induz a falar assim, olha, se analise. Uma das coisas mais interessantes, eu estava falando agora esses dias com alguém me fez uma pergunta agora, no almoço, 2 dias atrás. E a gente falou sobre muita coisa, falou sobre roupa, falou sobre igreja, sobre ministério, sobre família, sobre criação de filhos, sobre perfume. Daqui a pouco falou sobre dinheiro. Falou, cara, mas o dinheiro muda as pessoas, o dinheiro muda a essência. Brunão, você se viu perdido alguma vez? O que você... Eu falei, cara, a única pessoa que não muda é Deus, meu amigo. Todo mundo vai mudar e a gente vai mudar mesmo. Eu não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás. Inclusive, na conversa, eu falei até da Tati. Assim, do tanto que você mudou. Tô brincando. Mas assim... Não, mas também. Não, mas também. Mas eu falei assim, na hora eu lembrei disso, assim. Eu falei assim, cara, eu lembro muito daquele dia que assim que vocês mudaram pra Taubaté, e aí eu tinha acabado de mudar de casa, assim. Eu saí de uma casa tão pequenininha, assim, fui pra uma casa tão grande que eu ficava bobo e toda vez que eu entrava, meus amigos também ficavam lá, cara. E aí, quando vocês foram em casa, só você e o Moisés, nós pedimos uma coisa pra comer, e aí eu falei assim, não, vocês foram indo pra mesa? Eu falei, não, gente, vamos sentar aqui no chão, no tapete. Eu lembro. E nós sentamos no tapete, coloquei no chão, e a Tati começou a chorar do nada. Eu falei assim, Tati? falei, nossa, eu queria só comer, eles estão com algum problema no casamento, alguma coisa. E a Tati falou, cara, você fazia isso desde que você morava de favor na casa, lá em São José, colocava as pessoas na escada, e eu ficava assim, gente, mas... E tipo assim, e hoje você tá numa casa bem melhor, você tá chamando a gente de novo, vai pro chão. Tipo assim, que legal ver que tudo em volta mudou, mas o coração, a essência não mudou. Né? E daí a gente estava falando exatamente sobre isso, assim. Então, a parte mais importante é saber que muita coisa vai mudar, os ciclos vão mudar, nós vamos mudar, algumas pessoas mudam para pior, outras para melhor, mas a essência permanece a mesma, né? Então tem muita gente até se tratando disso, não era sobre isso que a gente ia falar, mas a minha resposta para a pessoa foi, cara, o dinheiro ele não tem o poder de mudar ninguém, ele só potencializa quem já está ali dentro. Isso é verdade. Então assim, você não vai se tornar uma pessoa que vai pisar em alguém, que vai isso, que vai aquilo, mas não, isso vai potencializar quem já está ali dentro. Se existe uma pessoa generosa, que tem o desejo de ajudar mais pessoas, isso só vai potencializado. Se você é uma pessoa avarenta e assim, por medo de viver a escassez, fica só retendo sempre, quando você tiver mais, meu irmão, você vai morrer com milhões na conta, assim. É verdade. Você não vai experimentar nada, você não vai desfrutar de nada. Daí eu falei assim, olha, interessante é que eu ainda mostrei pra ele, assim, esses dias. Falei assim, olha essa foto aqui, ó. Esse foi os dias atrás que eu fiz uma cirurgia e fiquei de molho em casa, enquanto vocês, meus amigos, foram para os Estados Unidos, me abandonaram. Pra você que não assistiu os episódios de Hub E é legal por porque eu vi cada um indo para um canto e eu acho massa demais. Mas assim, inclusive a minha esposa também foi para... Minha esposa foi para a Europa, outros foram para os Estados Unidos. Viajando. Todo mundo foi para algum lugar e eu fiquei de molho em casa, assim, ó. 20 dias esperando a recuperação. E a hora que tava acabando ali, eu me dei um treco de eu ficar dentro da minha casa. Eu falei, cara, eu não aguento mais ficar e tal, tal. E eu comecei a transferir aquela angústia de ficar na casa pra casa. E dentro de mim eu comecei a reclamar da casa. Meu Deus. E eu comecei a falar, nossa, mas pelo amor de Deus, tal, tal, tal. E foi a casa que um dia eu olhei e eu sonhei com ela e hoje eu vivo naquilo. E a hora, eu lembro que na mesma hora, assim, eu falei, caraca, velho, peraí. Eu sei como resolver isso. Peguei meu carro, fui lá na Gurilândia. A gente sabe que dia foi, né? Fui lá na Gurilândia, no bairro que eu cheguei, morando em Taubaté, 9 anos foi o primeiro atrás. bairro que você morou, verdade. Cheguei lá, morando de favor, no fundo da casa da sogra do Leandro, no fundo da secretaria da igreja. E eu parei em frente à casa, fiquei meia hora lá conversando. E eu falei ainda pra esse amigo assim, falei, cara, quando a palavra fala... Quando Deus fala para Abraão, Abraão, saia da tua parentela, a tradução para nós em português chegou desse jeito. Mas a palavra ali foi Abraão, lech lecha. E a tradução significa saia para ti mesmo. Nossa, uau. Então a tradução desse saia da tua movimento parentela interno. é um movimento assim, cara,
Então, esse analise o homem a si mesmo, que hoje a gente vai entrar nisso, é uma partícula, é um princípio bíblico que começou no pai da fé, com Abraão, assim. É legal porque a gente estava na sua casa esses dias e a gente estava falando até de tênis, assim, e você pegou o tênis que eu brinquei, né? Falei, nossa, lembra do tênis que você só usava esse tênis? Hoje a galera fala, nossa, o tênis do Brunão, bonito. Eu falei, nossa, era aquele tênis todo dia por muitos anos. Aí ele olhou pra mim e falou, eu tenho ele. Falei, Não, mas mentira. você tem o antigo? Ele, o Aquele tênis. Você tá zoando? E aí eu falei, você tá brincando? E aí ele até contou uma história da Lana, né? Minha filha esses dias foi arrumar os tênis da família, assim. Aí ela mandou foto assim, falou assim, esse aqui eu posso jogar fora, né? Eu falei, não, esse é o mais importante de todos. Ela, por quê? Tênis Surrado. velho, feio. Eu falei assim, porque durante 4 anos o papai só tinha condição de ter esse tênis. E mais nenhum. Então ele tinha que ficar trancado pro lado de fora, ele era fedido, nada resolvia. Então ele tá guardado num lugar especial ali e tal. E eu falei, então esse exercício que eu falei que a virada do ano traz, o aniversário traz, o velório traz e a Santa Ceia traz. E a gente tá no dia 1º, né? Talvez você não vai assistir hoje, mas agora nesse início de ano, nesse início de mês. Esse exercício, gente, é muito importante, porque você olha para quem você era, para quem você é, e você mira em quem você quer ser, se tornar, onde você quer chegar. Então é muito importante, assim. Você vai precisar pesar nessa balança, né? Falando até de novos ciclos, assim, várias estações diferentes que nós vivemos ao longo da nossa vida. Eu acho que até o Senhor, ele deixa pra gente alguns princípios para nos proteger de muita coisa. Você falando tudo isso, me veio 2, que talvez não são os únicos, mas 2 muito, muito fortes, assim, que a gente vê você vivendo muito, e eu acho que são grandes proteções pro nosso coração, independente da estação que a gente tá, que é honra e gratidão. Eu acho que você viveu muitas estações e a gente viveu com você essas várias estações financeiras, emocionais, de saúde, de todos os âmbitos, ministerial, profissional. A gente viu vários Brunos, assim, né, existindo. E eu acho que uma coisa que sempre foi muito forte, assim, e transbordava de você em todas as estações, é justamente essa questão da honra e da gratidão. E eu sei que você tem uma palavra até, foi acho que de 2022 que a gente caminhou em cima de gratidão. A gente celebration. 22, 21 para 22 foi um ano foi uma assim, virada gostosa. nossa, foi foi muito um ano, marcante. E depois foi um ano foi um difícil. ano muito difícil. E eu me lembro que você trouxe muito forte essa palavra pra gente de gratidão. Eu sabia que ia ser bênção ali, porque a Tati chorou. Ela... Eu falei, pô, se a Chorei. Tati está sendo Mexeu tocada no por algo que emocional. eu estou falando, Eu chorei mesmo. tá vindo de Deus. E veio de Deus mesmo, porque 22, quem lembra como foi Foi. 22? Foi o ano, Senhor da assim. glória. Uma grande virada, acho que de chave ministerial e pessoal De para todo mundo, março ali pra né? frente, foi um ano bem difícil. E então, falando desses 2 princípios, assim, de honra e gratidão, você consegue pensar em mais algum? Ou você acha que esses 2 realmente nos protegem muito nesse lugar? Porque eu acho que toda vez que a gente vai virar um ciclo, existem coisas que nós precisamos manter da estação passada. Sim. Por mais que muitas malas precisam ser jogadas fora, tem coisas que a gente precisa falar, não, isso aqui o Senhor me deu para agarrar com mãos firmes. Eu acho que todo mundo que vive um ambiente de generosidade e de semear, você destrava para esse ambiente, assim, o seu entendimento, seu mindset, que é a palavra que você gosta. Eu amo essa palavra. Adoramos. Tô travando Mas aqui, a ó. mentalidade é a mesma coisa. Pode usar outro termo, mas é É isso. o inglês da coisa, mas é isso. Você fazer tem um uma novo call. entendimento e uma nova postura, você vai ser fortemente tentado em achar que você mais dá do que recebe. E não tá errado, porque o prazer tá mais nisso mesmo, né? Mas um dia eu tive uma mesa com uma pessoa e esse casal, eles estavam exatamente nessa crise, assim. Pô, Brunão, a gente tá colocando tão em prática aquilo que você ministrou, aquilo que você ensinou, que é a palavra, a gente tá vivendo esse ambiente de generosidade e tal, mas, cara, parece que a gente mais semeia do que colhe. Eu acho que essa é a tradução. Não é de Tá. dar ou receber, mas assim... até porque se você semeia uma sementinha de laranja, talvez nasça um pé que vai gerar várias outras. Então, tipo assim, realmente a colheita muitas vezes é maior do que aquilo que você semeou. Mas a gente parece que a gente mais semeia do que colhe e tal. Daí eu falei assim, mas assim, E eu lembro que eu respondi pra ele assim, sabe? Eu falei assim, você joga bola? Ele falou, jogo. Você é jogador?
Não. Falei assim, então, a Bíblia diz assim, saiu o semeador a semear. Então, quando a Bíblia já, a própria palavra está descrevendo que a sua identidade está tão atrelada o que você faz, na verdade, é o resultado daquilo que você é, e não o contrário. Então, você não se é porque você faz, não, você faz porque você é. Se escorre de você, então, eu acho que tocando essa parte, eu falei para eles, olha, então se você é uma coisa que você faz atípico, sim, não espere resultados constantes de uma coisa que você faz de vez em quando. É, como ir para uma academia de vez em quando. Exato. Então, e não vou falar assim, você sempre foi. Não, eu precisei realmente destravar para esse lugar, abrir, aprender. Eu fui fortemente confrontado em muitas áreas, aprendi em muitas áreas. Eu lembro até hoje, o dia que eu fui, não lembro mesmo, até hoje, do dia que eu fui almoçar com o Leandro, com o nosso pastor, num lugar, assim, num japa bem legal. E a hora que acabou ali, ele olhou pra mim e falou assim, cara, Jesus tá falando pra eu fazer uma coisa e eu não vou te roubar a oportunidade de pagar o meu almoço. Eu falei, quê? Foi o contrário. Então, tipo assim, sabe aquele dia do Elias entrando na casa da viúva que não tinha nada? O pouquinho que tem, falou assim, faz esse bolo pra mim comer. Então, esse foi o dia ímpar da minha vida, assim. Porque eu realmente, assim, eu tava contando as moedas pra tudo. E eu olhei pra ele, assim, e falou, cara, Jesus falando pra mim que é uma grande oportunidade pra você hoje. Fazer isso. Pra ele não ia fazer diferença nenhuma pagar aquele almoço naquele dia. Pra mim ia fazer muito, inclusive até na conta que eu tinha que pagar horas depois. E não vai fazer isso sem uma palavra pros seus amigos. E eu virei assim, e ele falou assim, cara, Brunão, você é um menino que retém pra sobreviver, Jesus quer te transformar num homem que semeia pra ter mais ainda e tal. E aquele dia foi um dia assim e tal. Então tem muita coisa que a gente vai trazer, cada um vai trazer uma partícula de algo. Inclusive um dia alguém me perguntou, cara, quem são as pessoas pela nação que você conhece que mais parecem com Jesus? E eu não comecei a falar ninguém da nação, eu comecei a falar pessoas do nosso ciclo. Legal. Eu comecei a falar... Eu falei assim, pessoas da nossa igreja local, do nosso vínculo de amizade, da casa, da mesa. Falei, cara, as pessoas mais parecidas com Jesus, pra mim é fulano de tal. Dele olhou em tal área. E fulano de tal porque ele tem o coração de Jesus nessa área. E o fulano de tal porque ele tem uma visão que ninguém consegue ter. E tal. E eu comecei a falar, falei assim pra ele, dificilmente eu vou olhar pra Jesus, ou pra uma pessoa e falar assim, essa pessoa se parece muito com Cristo. Porque o corpo de Cristo é coletivo. E cada um vai receber... E cada um vai ter uma parte... Vai refletir uma parte maior daquilo ali. Tem pessoas que têm uma visão maior, tem pessoas que têm uma fala, tem pessoas que têm um coração, tem pessoas que têm um tato para as coisas de uma forma diferente. Então cada um vai ter uma coisa, a gente precisa aprender e receber de tudo isso, assim. E nisso tudo você vai ver que tem coisas suas que precisam ser deixadas para uma estação, mas nesse pacote todo vão ter coisas que você fala, não, isso aqui é da minha essência. Eu preciso... E tem coisas que você fala, cara, não é da minha essência, mas eu preciso que seja. Então eu vou aplicar, eu vou tentar, eu vou lutar, eu vou colocar, eu vou despertar no celular para colocar aquilo em prática e tal. Assim como a vida de oração, como a vida de leitura e tudo mais. Se você não faz isso, meu irmão, tá aí a ferramenta, tá aí o telefone. Coloca para despertar, não, eu vou fazer esse horário, não, eu vou ler tal horário. A gente passa no aeroporto às vezes e vê muçulmanos, né? Eu falei agora com a religião, né? Mas a gente vê pessoas ali que não professam a mesma fé que a gente, e daquilo que a gente acredita, estão vivendo uma grande mentira como se fosse uma grande verdade. Mas muitas vezes e tem um estudo, infelizmente tem um estudo bíblico, que se um muçulmano se converte ao cristianismo, ele reduz a vida dele de oração em 70%. Nossa, meu Deus, olha só. Que absurdo, né? Então, porque existe muito mais dedicação, nem que for com horário. É um horário, são 3, 4 vezes ao dia, apontado no mesmo lugar. Mas é. Então, eu acredito que uma virada de ano, Lucas 12:54 fala o seguinte, eu acho que é esse versículo mesmo. Vocês podem olhar para o céu e ver que vai fazer calor, vocês olham para o céu e ver que vai fazer chuva, que está apontando o vento sul e tal, e é Jesus dizendo, mas vocês não sabem discernir uma estação espiritual. Aí ele termina com uma frase, com uma palavra incrível, dizendo, hipócritas. Então, ele está chamando de falso, a raiz da palavra hipócrita vem de atuação, vem de você vestir um personagem que não é seu. Então, ele está falando assim, você não está vivendo a sua vida.
Você está vivendo a vida de qualquer outra pessoa, menos a sua vida. Se você consegue olhar para o céu e falar, vai esfriar, vai chover, vão tirar as roupas do varal, vai fazer sol, mas você não consegue discernir uma estação espiritual, a Bíblia está nos chamando de hipócrita, mascarado e falso, porque a gente não consegue discernir o tempo dos tempos. E a Bíblia também fala que o mais espiritual é aquele que discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Então, uma das coisas mais importantes da vida cristã é você não é você deixar a vida te levar e viver a vida à toa, mas é você discernir os tempos e estações. E toda estação, ela vai assim como os trópicos, né? Que foi a Tati já falou no início aqui, o verão, a primavera, o outono, o inverno, eles determinam para nós um tipo de postura e um tipo de alimento. Você não fica chupando sorvete no inverno. Aí vai ter algum louco, mas mas você gente, não é todo geral, mundo. De forma geral, não. E você não sai no calor louco pra tomar uma sopa. Você fala, nossa, que vontade de tomar uma sopa. Apesar que a gente fazia isso em Rio Preto. Você fala, alô, Brasília, É porque saudade. senão não toma muito sopa ótimo. nunca, Saudade. né? Já Tem tá que tomar fazendo no calor, marketing aqui né? gratuito. Então, É assim, muito bom. porque o ar-condicionado Fiquei com trincando. vontade agora. O ar-condicionado Se chegar lá, tá trincando. frio, né? Então essa é a sacada deles. Mas determina um tipo de coisa. Sim. Vai ser determinado. A gente vê aí a escola, o sistema brasileiro de ensino, é natural. Você não responde perguntas da 4ª série na primeira. Então você recebe instruções, informações, conteúdo, e depois de tudo isso vem aqui uma prova. E aí, dependendo do jeito que você responde nessa prova, se você responder certo, Você é aprovado se você ou mostrar não. nessa prova que você aprendeu aquele conteúdo, você vai para uma nova estação, um novo ano, um novo ciclo. E na vida cristã, na nossa jornada de fé, não é diferente. A Bíblia o Senhor está liberando alimento, está liberando novas posturas, novas comidas numa estação. E você fica, mas por que isso? São mesas que você está tendo e de repente o assunto vai para aquele lugar. Aí você vai ter uma mesa com outra pessoa e de repente aquela pessoa está falando a mesma coisa que a outra. Ô, meu amigo, fica atento. Se atente, você está olhando para o céu e está falando, cara, peraí, Jesus está querendo me ensinar uma coisa nessa estação, dentro disso, que para mim não tem nada a ver. Aí do nada, pá, uma prova, uma aprovação na tua vida. E para sua grata surpresa, você fala, meu Deus, cara, como aquelas mesas, como aquela mensagem, como aquela pregação, como aquele dia está me dando uma certa respaldo de ajuda para eu poder responder nessa área. E o louco é que 9 anos atrás, quando eu cheguei aqui, praticamente 10 anos atrás, minha primeira mesa de discipulado com o meu pastor, eu estava ali numa sensação de que eu estava ganhando um guru. Essa era a partícula do meu coração. Ufa, até que enfim eu tenho alguém na minha frente que vai poder me dar todas as respostas às maiores questões da minha vida. E aí eu lembro que o primeiro mês de discipulado, assim, cara, vamos ter um tempo de discipulado? Vamos, sentei, eu fiquei assim, cara, como é que... E aí, Brunão, como é que tá a vida? E, cara, tá bem, mas eu não vi a hora de abrir os B.O. E aí eu consegui. Olha, cara, eu tenho isso, essas 3 grandes questões. O que eu faço? E, cara, pra minha surpresa, ele falou, eu sei exatamente o que você tem que fazer. Eu fiquei, graças a Deus. O que eu tenho que fazer? Eu já, assim, papelzinho, caneta, vamos anotar. Ele falou assim, você tem que ouvir Jesus. Eu fiquei, quê? Você tem que ouvir Jesus. Eu fiquei frustrado. Fiquei assim, como assim? Ele falou, cara, você tá achando que você ganhou um Moisés, que vai subir no monte, que você também pode subir? Bruno, o monte que eu subo, você também sobe. Não tem um Moisés aqui na tua frente, não. Vamos subir o monte, cara. Vai ouvir de Jesus. Vai ouvir dele. Não vou ficar dando as respostas prontas. Aquilo virou uma chave na minha vida. E tempos depois, com vários amigos, eu vi que, dependendo de alguns certos tipos de ajuda, é você ajudando a colar na prova, sabe assim? Uma coisa é você ter informação antes, mas você ter informação na hora, você está colando na prova. E o nosso mestre dos mestres, ele tem olhos em todos os lugares, então não tem como fingir, não adianta, você vai precisar responder na sua própria vida, com a sua própria... Com a pele, né? É até engraçado você falar isso, porque assim, essa questão de
nesses ciclos, nós aprendemos, né, nossa família vive isso, de receber uma palavra do Senhor para cada estação, né? Então, na virada do ano, eu sinto que é uma palavra mais em família, num caminhar geral, que nós estaremos em cima de uma palavra, e essa palavra do ano e tal. E nos aniversários é muito uma palavra pessoal, assim, que o Senhor entrega para você. Inclusive, é uma ótima prática, assim, virou o ano, encontre com as pessoas que você caminha, os seus liderados, quem te lidera, encontre o que o Senhor quer te levar nessa estação de forma geral, como igreja, como corpo de Cristo. Isso é muito importante para trilhar um lugar, para vocês caminharem para o mesmo lugar. E no seu aniversário, entra nesse lugar íntimo de o que o Senhor quer especialmente de mim, o que é exclusivo meu. Até julgando, analisando assim no geral, tem gente que a gente olha a vida e tá tudo certo na vida da pessoa. Você vê que a pessoa tá tentando ali, sabe? Tá vivendo e não tem grandes pecados, grandes defeitos que a gente consegue... Só que a vida da pessoa tá parada. E aí, eu até paro pra conversar sempre isso com meu marido, e com meu marido, como se vocês não conhecessem, né? Com o Fê, com algumas amigas, é tipo, nossa, parece que não vai. E eu sinto que é muito a falta da pessoa encontrar a palavra daquela estação. Pra ela, sabe? Uma coisa pessoal. Então, ela tá tentando. Você vê que a pessoa tá tentando. Você vê que, coitado, tá se esforçando pra viver uma coisa, pra fazer tudo certo. Mas o que é fazer o certo? São tantas né? possibilidades para isso que você tá falando. São tantos... Talvez, se... Isso é uma possibilidade. Uma outra possibilidade também, que a gente vê muitas pessoas dentro até disso que a gente tá conversando, e que eu tava pontuando específico sobre discernir as estações e tudo mais, e responder a isso. São pessoas que não responderam. Talvez não seja isso, de e não aí, discernir. eu sinto que, sabe a pessoa que, ela tá ali, a vida como se fosse um degrau, e aí ela tá ali, daqui a pouco ela tá vivendo aquela, e eu considero as estações espirituais exatamente como um degrau mesmo, exatamente como na escola, exatamente como um degrau, exatamente como glória, no, né? no jogo de videogame, que do nada tem um chefão pra você entrar numa nova fase. E aí que eu sinto que a pessoa tá vivendo ali aquele experimento de tudo daquele degrau. Isaías capítulo 6 fala exatamente disso. Fala de estação, discernimento de estação, resposta ao quê? A uma pergunta do céu e um rompimento. Então eu acredito que a jornada da vida cristã, eu tenho até uma pregação que fala sobre isso. Estação, resposta e rompimento. Acredito que o ciclo da vida cristã é essa. É você discernir uma estação, então experimentar tudo daquela estação, porque vai chegar algum momento que você vai precisar dar uma resposta ao céu. Isaías 6. No ano da morte de rei Uzias, já começou falando qual estação que era. Sim. Aí começa a falar do que ele experimenta nessa estação. Eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, a orla das vestes, ele fala todo o detalhe do que ele estava observando naquela estação. Só que de repente, no meio de todo aquele experimento, veio uma pergunta do céu. E ele ouve uma pergunta. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele dá uma resposta ao céu, e a resposta dele ao céu torna ele uma resposta na terra. E ele rompe para uma nova estação, e a gente conhece um outro Isaías, do capítulo 7 para frente. E a palavra rompimento é a palavra renugnime. Resco, ela significa alguém sem voz começando a falar. Nossa. A gente vê o nível de ativação de voz profética da vida de Isaías, do capítulo 7 para frente. É outro. Assim, então, o peso da sua fala, a sua fala não mudou de 10 anos para cá, mas o peso dela mudou. O efeito dela mudou. Completamente. Um Jesus te ama de pessoas diferentes tem efeitos diferentes. Palavras assim. Tanto é que atira a primeira pedra quem nunca pegou algum amigo na jornada, principalmente na fase nosso mais menino da vida ali. Você tá vendo alguém, algum amigo, tá precisando de um conselho, você vai e aconselha aquela pessoa e você fala, olha, você precisa disso, disso e disso, é isso que você precisa fazer. E a pessoa olha pra você e fala assim, ah, tá, valeu, obrigado. Aí vem alguém pregar na igreja. Fala a mesma coisa. Fala a mesma coisa que você falou, de frente pra trás, de trás pra frente, a pessoa desaba de chorar e fala, Deus tá falando comigo. Aí você fica com aquela e você cara fica assim, de palhaço. Você fica, não, mas eu falei a mesma coisa. Por que alguém de fora tá... Não tem a ver com alguém de fora, mas tem a ver com também os rompimentos que essa pessoa passou, cara, que o peso de voz da fala dela hoje é outro. Então a gente conseguir discernir, eu sinto que você tá vivendo ali o degrau 25. Você tá experimentando tudo, mas chega a hora de você responder uma coisa, você fala, cara, eu não quero lidar com isso agora, eu não sei, não tenho essa resposta. Ou você responde errado. E aí, você passa de degrau.
Daqui a pouco você tá vivendo uma outra estação na tua vida, anos se passaram, Isso volta. você tá lá no 51, 52, 53, 54, 25, você fala, caraca, eu voltei tudo. Não é que voltou, tem uma parada pra você resolver. Tem uma portinha aberta. Sim. Tem uma portinha aberta. Tava ouvindo uma coisa hoje poderosa. Deus nunca tocou no assunto de circuncisão. Deus não tocou. Só que a hora que chega na hora deles entrarem na Terra Prometida, ele fala assim, olha, tem uma nova estação para vocês entrarem. Só que Aham. a gente vai precisar tocar num lugar que a gente nunca tocou. É. A gente vai precisar tocar numa área que não foi tocada. A gente vai precisar resolver uma questão aqui. Vocês Então, ignoraram esse assunto até agora. Vamos lidar com isso? Exato. Isso na psicologia é muito real, né, Tati? Se você começa a ignorar muito um assunto, e parece que até ele Você tá aumenta de negando, tamanho. né? É. Porque você vai arrastando uma sujeira que ao longo dos Vai virando anos uma aquilo vai bola de neve. crescendo. Então, se você não olhou para aquilo, uma hora não vai ser uma opção. Vai ser uma exigência. Vai explodir, não vai ter jeito. tem pessoas vivendo isso com igreja. Tem. Uhum. Mas deixa eu te fazer uma Troca de pergunta. igreja. É. Ah, não Pá, pá, lida, pá. né? Isso. Aham. Daqui a pouco o mesmo B.O. de novo, gente. Não, troca de igreja. Aí a gente faz isso com o relacionamento. Ele tem ciclos de amizade, assim, ó. Nos Repetição últimos de 10 padrão, anos, né? você vai ver nos últimos 10 anos, você não mantém nenhuma das amizades, porque a cada 2, 3 anos você tá trocando Aham. de ciclos, porque novamente tem embate, novamente isso. Aí você fala, de novo, não vou quer passar lidar. isso nas minhas Aham. amizades. Falou, cara, se o barco afundou 3 vezes, é melhor você parar de culpar o oceano, né? Exatamente. Maravilhoso. Então é melhor você enfrentar ali o negócio. Mas ainda falando aí, como você disse, da falta de discernimento e de dar a resposta, né? Então, algumas pessoas podem estar vivendo isso agora, por exemplo. Começa o ano super animada, tal, e aí começam a retornar algumas coisas, a pessoa começa a ver que não tá indo, que ela fez um monte de plano e ela tá nesse lugar de frustração. Eu queria que você falasse de alguma coisa sobre algum processo de frustração que você consiga lembrar e como você lidou para, de repente, a gente ajudar o pessoal que vai ouvir. Porque eu acredito que nesse começo de ciclo, é aquela coisa, eu fiz a dieta 3 semanas, aí eu parei e já fico frustrada e aí não consigo fazer mais nada. A pessoa se paralisa, né? Como foi pra você lidar com alguma frustração, se você consegue lembrar? Nossa. Ou se você não consegue... Não, eu só consigo várias. ter Eu queria várias. que você compartilhasse O essa duro é experiência, escolher porque eu sei que agora. vai ser muito rico. Rapaz. Pra gente, Algum né? processo, algum né? processo que você Legal. viveu, que você pensou algo, mas não foi do jeito que você pensou. Meu Deus, é muita coisa. Olha lá, tá vendo? Tô falando isso aqui é Analítico. Ah, eu tava com muita vontade de É perguntar prova sobre social isso. isso aqui. Isso aqui é prova social. Vamos lá. Abrindo a caixa de Pandora de verdade, É que tem as aqui que é sua pessoal, né? Então acho que mistura as duas coisas, né? Eu poderia trazer uma questão de faz quantos anos que eu queria emagrecer e todo ano eu falava, cara, agora vou ir pra cima e daqui a pouco exatamente você tocou no ponto. E daqui a pouco os gatilhos da ansiedade, das coisas estão falando mais alto e tava me fazendo descompensar em tudo aquilo. E daqui a pouco eu fui ver, eu não tô conseguindo e eu voltei a estacar zero. Perdi ali aqueles 8 quilinhos, 10 quilinhos, daqui a pouco eu ganhei tudo de novo e você desanima. Da mesma forma, isso aí eu já vivi. Da mesma forma, eu já fui frustrado pra caraca em amizades, em pessoas que eu confiei e que me traíram e que eu perdi a amizade de uma forma assim absurda, mas que me levou para um lugar de ficar extremamente arredio, de abrir o coração novamente para amizades, falar, cara, não, porque se for acontecer de novo e tal. Então, então, nesse sentido, você, no segundo sentido da coisa, você não tem como controlar a escolha das outras pessoas. E aí eu acho que tem uma crônicazinha que toca aquela velha historinha do mestre Shen, né? Que tá com os discípulos e vê um escorpião se afogando e ele pega um galho para ajudar e eles falam, mestre, mas ele é um bicho peçonhento e tal. Não, mas eu preciso ajudar ele. E daqui a pouco ele toma uma picada na mão, a mão começa a inchar, mesmo assim ele consegue tirar aquele escorpião da água. O escorpião sai em segurança e por causa do veneno ele começa a morrer. Os discípulos perguntam, mas por que você fez isso? Esse bicho era peçonhento. Eu falei assim, a resposta dele mas a natureza dele é essa, é venenosa e picar. A minha natureza é ajudar, independente de quem é. Posso ser picado milhões de vezes. Então chega uma hora que você fala assim, cara, peraí, eu não posso deixar que
a resposta das pessoas, o mau caratismo das Se torna pessoas... o meu problema. Se torna... Aham. mude a minha natureza. Mude a minha natureza. Cara, eu sou essa pessoa. Mas é um saia para ti mesmo que te leva para esse lugar. Volta pra essência. Não tem como, porque Volta pro começo. quando do você tempo. tá Exato. ferido, né? Quando te picam, é natural que você puxa a mão. É natural que você, né, se retraia. Só que nesse processo de se retrair, é importante olhar e falar, pera, me curei? Não estou mais sofrendo do veneno disso? Eu vou voltar a estender a mão. Eu vou voltar a fazer o que eu fiz e fui machucado. Porque é sobre até a cura que o Senhor espera de nós, assim. No último episódio a gente falou sobre amizade, a gente entrou muito nessa questão e até a gente comentou um pouquinho sobre a forma que a gente vive, né, como, né, a banda. A gente não consegue olhar pra banda como a banda, é como a família morada mesmo, assim. A gente brincou que a gente passa o dia a dia juntos, vocês se veem na estrada todo dia, chega e vai fazer churrasco. É literalmente isso que acontece toda semana. Chega, tipo, 10 da manhã. Junta todo mundo meio-dia. Tipo, chegou 10 da manhã no domingo, no almoço, daqui a pouco manda assim, vamos aonde? Exatamente. Vamos queimar a carne que vamos, daqui a pouco tá tudo junto. Exatamente. Então se viu lá na estrada e estamos juntos de novo. E eu acho que nessas viradas de ciclo, os amigos, eles são muito importantes, Sim. a família é muito Total. importante, porque você olha pro lado e tem quem fala, ó, você tá ferido nisso, mas vamos junto, vamos continuar. Então, no nosso meio, né, o quanto muitas vezes um não se feriu com o outro, ou foram feridos por outras pessoas que, né, acabou interferindo, mas aí para todo mundo junto de novo e fala, pera, vamos recalcular a rota, um novo ciclo, é uma nova palavra, vamos melhorar nisso. Acho que Você isso é vê muito como os importante. gatilhos levam as pessoas a isso, né? Eu lembro que quando bem criancinha, o orgulho dos meus pais era fazer as pessoas perguntarem pra eles assim, pergunta pro Bruno o que ele quer ser quando crescer. E minha resposta era, pastor. Aí eles ficavam todos orgulhosos. Ah, você falava isso? Falava, mas né? Era Criança não sabe o que ensaiado, era fala, né? ensaiado. Não, a criança não perdoa porque não sabe o que fala. E aí, o resumo é que o Medina tá acelerando, você quer que acaba, né? Tá bom. Deu tempo. É Nosso ele, tá, produtor. gente? E aí, o resumo é que eu cheguei... Só que quem que meus pais eram ali? Eles eram líderes na igreja, envolvidos com as coisas. Aí eles se tornaram pastor depois de eu dar essas coisas. Passou alguns anos, para surpresa deles, na frente de todo mundo, eles, Bruno, fala para eles o que você quer ser. Eu, qualquer coisa, menos pastor. E eles assim, ó. Por quê? Porque quando eu respondia isso, ele era gerente de um banco, minha mãe era gerente do maior hotel da cidade, e os dois amavam e queimavam pessoas, e a gente admirava a pessoa que estava ali liderando a igreja e tal. Daqui a pouco, anos depois, a gente estava vivendo aquilo na pele, e aí eu me vi, demorei muitos anos para descobrir isso. Eu tive um sério problema da minha vida de pecado, e eu vi que todo gatilho de pecado meu era quando eu estava sentindo que eu estava perdendo o controle da minha vida e eu estava trilhando o mesmo caminho que os meus pais. Nossa. Então toda vez que eu me via assim, 100% envolvido só com as coisas de Deus, da igreja, e não via outras alternativas para minha vida, eu, assim, inconscientemente, eu ia lá e me sabotava para que fosse impossível eu viver full time do ministério ou de outras coisas. Então eu fui até os níveis mais terríveis da minha vida nisso, propositalmente, para que ficasse impossível um dia eu viver uma coisa full time no ministério, assim, porque tinham virado traumas absurdos, assim. Então, e a gente vê que tem pessoas que fazem isso com amizades, fazem isso com a própria vida. Por exemplo, olha, mais uma coisa. Nada me fazia emagrecer. Nada me fazia emagrecer. Nada. E aí, a minha maior analista da Terra, minha esposa, olha e fala assim, sabe por que você não emagrece? Eu falei, não, porque eu não quero, porque eu risquei. Falou assim, não, porque a fase que você viveu mais magro na sua vida também foi a fase que você viveu mais em pecado. Nossa. Foi a fase que você não conseguia controlar a sua sexualidade. Muito sentido. Você não controlava a sua sexualidade. Você era jovem, você era menino. E, foi a sua pior fase, digamos assim. E você era ali magro, bonito e tal, as meninas, os tudo, e né? você, por conta disso, do Ministério das Coisas, tudo que eu trouxe agora, então você atrela, você está de boa aparência,
bem cuidado com o estilo de vida que você teve antes. Nossa, Mas você não é mais aquela pessoa. E eu fiquei assim, e aquilo ficou me corroendo. Emocionalmente aquilo justifica muito. Aquilo ficou dentro de mim e, cara, daqui a pouco eu falei, cara, é isso. E eu isso. não sou mais aquela pessoa, eu não preciso mais ter medo daquela pessoa. Não vou viver mais assim. Eu não vou viver aquela vida mais. Isso não cabe mais em mim. E eu falei, cara, dá pra mudar de vida. E assim, em 5 meses, assim, a mudança foi de abril para agosto, foi uma mudança de vida. vida. O que não aconteceu uma vida toda, aconteceu Exato. em Então a gente vê que alguns realmente meses. são traumas, são gatilhos, são frustrações. Tua pergunta foi de uma frustração? Eu falei de várias, né? A gente vai tendo uma vida de muita frustração, né? E muitas conquistas também, mas nós não somos os nossos fracassos e nem os nossos sucessos. Né? Verdade. Tem pessoas que se escondem no sucesso E outras que se travam por conta dos fracassos. Então, gente, a vida, o resumo da vida mesmo, hoje a gente está chegando aí no início do ano e talvez você tá uma pessoa que vai olhar para trás e ver coisas que você conquistou e coisas que você deixou de conquistar e talvez a mega conquista te deixe mais soberbo do que grato e talvez a falta delas te deixe muito mais, sei lá, te corte toda a beleza de tudo que você experimentou, de tudo que você viveu, de todo aprendizado que você teve. Eu termino falando de um filme que eu falei, acho que no Hub uma vez, que a gente falava de filme toda hora também. Eu falei assim pra uma pessoa assim, o que ajudou a gente a não perder o coração? Eu lembro que um dia eu assisti um filme chamado O Roqueiro. E, gente, você não quer spoiler, então não assista. Vai assistir o filme, que eu vou dar spoiler. É um filme muito antigo, de uma banda de rock lá dos anos 70, que eles têm um empresário que fala, eu vou tornar vocês a maior banda de rock do mundo, só que vocês precisam tirar o baterista de vocês e colocar o meu sobrinho, que era o sobrinho do presidente da gravadora. E eles tiraram o cara da banda. E aí corta a história sobre esse cara que foi tirado. E aí corta assim para 30 anos depois. 30 anos depois ele tá no ponto de ônibus, esperando o ônibus para ir pro trabalho. E o ponto de ônibus é o quê? O lançamento do novo álbum da banda. A banda se tornou o Coldplay, se tornou o U2, o Rolling Stones daquela geração. Grande. Daquele mundo fictício ali. E daqui a pouco passa um ônibus, lançamento da banda Vesúvios, o nome da banda no filme. Vesúvios, lembrei agora. Passa. E ele chega no call center que ele trabalha de telemarketing. Um cara, olha que eu comprei o novo álbum do Vesúvios. Ele não aguenta o ódio dele porque ele fundou a banda. E ele cai no cara, arrebenta o cara de porrada, é demitido, vai morar de favor. Seu cara ali de seus 50 e poucos, perto, vai morar de favor na garagem da irmã, que tem um filho adolescente, que tem uma banda de escola. Por um acaso do mundo, um dia eles precisam de um baterista, ele vai tocar na banda do sobrinho. A banda começa a fazer sucesso. Nossa. E tudo que aquela molecada reclamava, quando eles estão fazendo o primeiro showzinho grande deles, microfonia. E os moleques, arruma isso, microfonia e tal. E ele assim, minha primeira microfonia. A molecada não aguentava mais dar autógrafo. Nossa, até que horas que a gente vai ter que dar autógrafo? Minha primeira fila de autógrafo. Ai, que demais. Então tudo que pra todo mundo era assim, cara, eu vou ter que passar isso até quando pra eu chegar onde eu quero? Ele curtiu o processo. Ele tinha uma outra ótica de curtir o processo todo, porque ele sabe que ele foi roubado daquilo. Nossa, que lindo. Então, talvez, você que está assistindo hoje, tá iniciando, olhando para si mesmo, falando assim, cara, e pontuando mais as coisas ruins do que as incríveis que aconteceram. Mas sabe, eu acho que mais do que eu falar para você de você, olha, você pode ter resultados melhores esse ano, você pode emagrecer, você pode ter novos amigos, você pode esse ser isso, aquilo, outro, disso. você pode ter isso, aquilo, outro, você pode realmente tal. O que eu falaria melhor para você sobre esse 2015, curta mais a viagem, curta mais o processo, 2025, curta mais essa viagem, curta mais esse processo, observe mais as coisas, converse mais, dê mais tempo, sabe? Sai um pouco
dessa rede social que só te faz consumir e vive um pouco mais da vida real. Entra na rede social para fazer coisas que vão acrescentar na vida de pessoas. Até em como abrir uma tampa. Olha, gente, descobri que dá para abrir aqui a tampa. Sabe? Acrescenta na vida de alguém de alguma forma. E curta mais esse processo, assim. A gente poderia falar tantas coisas muito mais motivacionais e tudo mais, mas a principal coisa, se aproxime de pessoas que vão te aproximar de Jesus, se aproxime de pessoas que vão te fazer amar mais Jesus e pessoas que vão te fazer crescer mais. E reparta isso. Acho que a coisa mais incrível do corpo de Cristo, da ceia do Senhor, é quando ele fala que a gente não pode fazer isso sem discernir o corpo e o principal é o partir o pão. Então a vida foi feita para a gente partilhar, para multiplicar um com o outro. Então acho que bom 2025, né? Para cada um de vocês. Amém. Vocês possam viver uma estação incrível, discernindo elas, experimentando delas e respondendo ao céu nessa estação. E cresça em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém, é isso aí. Então, analise o homem a si mesmo. A gente falou muito desse versículo. E é um excelente ponto de partida para esse ano. Muito mais do que ter hábitos saudáveis, é analisar a si mesmo, entender um emocional saudável, intenções saudáveis, para que tudo seja só o reflexo de como que você está por dentro, de como que você está com Jesus, de como estão as suas relações com as pessoas. Verdade. Bruno, muito obrigada. Muito obrigada, é um prazer ter você aqui. Só ela, minha esposa e meus pais me chamam de Bruno. Eu é Brunão. E o Wesley. É verdade, eu até esqueço que é Bruno. É igual o Medina, é só Ricardo que eu chamo ele. Eu não consigo chamar de Medina. Verdade. Mas é um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Parabéns, gente. Obrigada, um beijo. Parabéns. E nos vemos no próximo episódio.